Quanto mais Bolsonaro radicaliza, mais o Centrão se distancia dele. Começa agora JBR News. A decisão do deputado Eduardo Bolsonaro de se refugiar nos Estados Unidos pegou de surpresa boa parte do campo conservador político do Brasil. Mesmo dentro do PL, a grande maioria não sabia desses planos de Eduardo Bolsonaro. E isso vai levando a uma certa divisão política neste momento no país. Os setores conservadores mais tradicionais começam a ficar um pouco preocupados sobre por onde vai indo a tática de Bolsonaro e de sua família com relação à forma como pretende se defender das acusações que sofre, do processo que sofre por tentativa de golpe de Estado no país. Mesmo dentro do próprio PL, há alguns setores que têm essa preocupação. E dentro do setor que se preocupa está, inclusive, o próprio presidente do PL, Valdemar Costa Neto, que desde sempre fica tentando conter as investidas dos grupos bolsonaristas mais radicais. Eduardo Bolsonaro foi para os Estados Unidos para fazer uma tentativa de pressão política sobre o processo do seu pai, Jair Bolsonaro, de fora para dentro, tentando ali aproximação com os grupos conservadores, com os grupos de direita dos Estados Unidos, com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. E o que mais se teme é que essa pressão possa vir ali por meio das redes sociais, dos controladores das redes sociais, especialmente do controlador do X, Elon Musk, que hoje faz parte, inclusive, do governo Trump. Ou seja, tentar fazer com que essas redes sociais começassem a estimular um discurso contra o Brasil, contra a justiça brasileira, contra o Supremo Tribunal Federal. Há informações de que ele, inclusive, está colocando aliados da família Bolsonaro lá nos Estados Unidos para investigar propriedades, bens que ministros do Supremo Tribunal Federal tenham nos Estados Unidos para tentar fazer com que, a partir disso, os Estados Unidos façam pressão sobre esses ministros do Supremo, enfim, criando constrangimentos para eles com relação ao que eles teriam ali nos Estados Unidos. É um caminho que, enfim, vai afastando os grupos mais conservadores, os grupos tradicionais conservadores desse radicalismo. O presidente da Câmara, Hugo Mota, por exemplo, deu uma declaração na quarta-feira, dizendo que não existe exilado político no Brasil. Ou seja, ele próprio não considera que Eduardo Bolsonaro venha a ser um exilado porque ele resolveu agora ir viver nos Estados Unidos. Para Hugo Mota, essa é uma decisão tomada por ele, que não tem nenhuma base com relação ao que acontece aqui no Brasil. Insistiu Hugo Mota que o Brasil é uma democracia e que o Estado Democrático de Direito está sendo respeitado aqui no Brasil. É bom a gente lembrar que Eduardo Bolsonaro sequer é denunciado pelo Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, pela tentativa de golpe. Então, que perseguição concretamente é essa que ele diz que estaria sofrendo? Enfim, é todo um processo no qual, a partir do momento que esse grupo mais radical resolve partir para um processo de ataque mais violento ao Supremo, ele vai
criando preocupações com os setores mais tradicionais da direita brasileira, que não querem comprar essa briga com o Supremo. Dentro desse campo, embora não declare muito isso, estaria, segundo as informações, o próprio Valdemar Costa Neto. E aí, enfim, os demais ali também não querem partir para uma guerra tão violenta contra o Supremo Tribunal Federal, contra um dos poderes da República Brasileira. E há um outro fator que também é preciso levar em consideração com relação a essa radicalização, que é o fator de que, a partir da constatação de que muito provavelmente Bolsonaro começa a perder as condições políticas de reverter a sua situação, já tinha perdido as condições jurídicas de reverter a sua situação, a fila anda para os partidos de direita. Ou seja, se Bolsonaro não consegue reverter a sua situação, Bolsonaro não será candidato à presidência da República em 2026. É preciso buscar uma alternativa no campo da direita. E essa alternativa sairá dos demais partidos que compõem esse campo. Então, nesse sentido, fica cada vez mais difícil que esses partidos venham a auxiliar um processo de radicalização ou mesmo um processo de reversão da situação de Bolsonaro, porque cada vez mais, se aproximando a eleição de 2026, esses partidos irão, na verdade, tratar de construir as alternativas no campo da direita a Bolsonaro na eleição que haverá. Se ela for com Lula, um caminho a ser tomado. Se ela não for com Lula, um outro caminho, porque isso daí torna o quadro ainda mais aberto. E aí há muita leitura de que talvez Lula esteja fora desse páreo também em 2026. Ou seja, uma situação que assanha as chances políticas desses partidos do campo da direita, e esses partidos, nesse caso, não vão ficar colocando cereja no bolo de Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro, então, vai ficando mais isolado e, ao estimular essa radicalização de alguns grupos, ele vai mais até aprofundando esse seu isolamento. Enfim, muita água ainda vai correr por debaixo da ponte nos próximos dias, a gente vai está acompanhando tudo. Esse é o retrato do momento, pode vir a mudar, mas a gente vai estar sempre acompanhando tudo para trazer sempre para você a melhor análise e a melhor informação, deixando aquele convite, faça seus comentários, a gente tem muito interesse sempre em saber o que você acha disso tudo. E se você gostou desse conteúdo, curta, compartilhe, acesse imagemcredibilidade.com, se inscreva no ICTV e nos nossos demais canais. Muito obrigado e até a próxima.